Hello, people! Vamos lá. Nosso próximo assunto é um assunto um pouco complexo, mas só um pouco, tá bom? Que vocês vão precisar de muita atenção para entender isso aqui, tá bom? Talvez não para entender, não para usar para fazer os exercícios e tal, porque isso vai ser até tranquilo, tá bom? O que vai pegar aqui vai ser no uso na língua, realmente, quando você quiser usar esse tempo, tá bom? Para você saber quando usar esse tempo. Porque ele é um tempo que a gente não vai ter nada relacionado no português para você conseguir comparar, tá bom? Então vai ser um pouco diferente do que vocês viram até agora, tá bom? Eu diria até que ele é meio que um divisor de águas quando você está aprendendo inglês, tá bom? Porque a partir do momento que você entende o Present Perfect, você vai entender todo o resto. Se você não entender, você vai travar mesmo e vai ser muito difícil. Então, assistam com bastante atenção, tá bom? E vamos lá. O Present Perfect, apesar do nome ser Present Perfect, né? Se a gente for traduzir presente perfeito, ele não fala do presente, tá bom? Ele vai falar do passado. Mas, professor, eu já tenho o Simple Past que fala do passado. Meu querido, esse é o problema, tá bom? Porque aí começa a grande diferença entre os dois. No Simple Past, a gente sempre vai especificar quando aquilo aconteceu, tá bom? Então você vai ter sempre um aspecto temporal quando você falar. Então você, por exemplo, no exemplo que a gente colocou na aula passada, a gente usou last week, beleza? Não na aula passada, nas duas aulas atrás, tanto faz. Mas a gente usou last week. Então, no Simple Past, a gente sempre vai colocar algo que determine quando aquilo aconteceu. Então, eu posso colocar um ano, eu posso colocar um dia, eu posso colocar uma data, eu posso colocar qualquer coisa relacionada a tempo. E no Present Perfect, não. Tá bom? Então, no Present Perfect, você vai estar falando do passado, mas o que importa é apenas o que aconteceu, não quando aconteceu. Eu diria até que o que importa é se aconteceu em algum momento, tá bom? Porque como a gente não vai determinar quando aquilo aconteceu, pode ter acontecido em qualquer momento da sua vida, que vai estar valendo, tá bom? Então, por exemplo, se eu falo I have been to London, nessa frase eu estou falando o quê? Eu já estive em Londres. A gente até consegue traduzir e tal, não tão ao pé da letra, mas a gente consegue entender a ideia, né? Só que quando eu falo isso em inglês, eu não estou especificando quando eu estive em Londres. Então pode ser que eu tenha estado em Londres quando eu tinha 1 ano de idade e não lembre de nada mais, mas eu posso dizer que eu já estive. Então, o Present Perfect, ele vai contar o quê? Ele vai contar do momento que você nasceu até hoje, se você já passou por aquela situação. Se aquela ação já aconteceu na sua vida em algum momento. Belezinha? Então vamos usar esse primeiro exemplo aqui que eu coloquei. I have been. Deixa eu só mudar a cor aqui do I. I have been to London. Eu estive em Londres, ou eu já estive em Londres. Belezinha? E aí começa a questão da estrutura, tá bom? Como vocês sabem, a gente sempre vai ter um verbo auxiliar em todos os tempos. O verbo auxiliar desse tempo aqui é o verbo have. Mas, professor, o verbo have não é o verbo ter? Ele é o verbo ter. Só que aqui você não vai traduzir ele como ter, tá bom? Às vezes você vai até conseguir traduzir dessa forma, mas na maioria das vezes ele não vai ser traduzido assim. Então você não tente traduzir um Present Perfect, tá bom? Por isso que você tem que começar a pensar em inglês, galera. Beleza? Você não vai conseguir mais
entender isso aqui se você continuar pensando em português, para então traduzir para o inglês. Beleza? Você vai ter que pensar em inglês já, a partir desse momento. Então, I have been to London. Have é o verbo auxiliar. E been é o verbo principal. A gente vai chamar de main verb aqui. Presta atenção nessa frase. Eu estive em Londres. Estive é o verbo principal dessa frase, que é o been, certo? Estive, ele vem do verbo estar. Então isso quer dizer que esse verbo aqui, o been, ele é uma variação do quê? Do verb to be. Porque o verb to be em inglês é ser ou estar. Tudo bem? Então o been vai ser o verb to be no que a gente vai chamar de past participle. Past participle, não sei se vocês se lembram, eu espero que sim, porque foi na última aula que eu falei disso. Vocês vão ter lá na listinha de vocês dos verbos irregulares, tá bom? 3 colunas. A primeira é a de verbos infinitivos, no infinitivo, o verbo na forma normal dele. Logo depois você vai ter o simple past e você vai ter uma outra coluna chamada past participle, beleza? Que é exatamente a coluna que trata disso aqui. Nesse primeiro momento você não vai precisar consultar essa listinha aí ainda. Por quê? Porque a gente está falando de verbos regulares, tá bom? Beleza? Então a gente vai começar a falar agora somente sobre os verbos regulares. Então o been, ele é um verbo irregular, que a gente vai deixar então para discutir na próxima aula, beleza? Que vai ser sobre verbos irregulares. Esse exemplo aqui foi para você entender a estrutura. Mas vamos começar então com o verbo regular, beleza? Então a gente pode mudar nessa frase aqui apenas o verbo. Qual verbo que seja regular, essa altura do campeonato eu acredito que você já conheça alguns, né? Que poderia se encaixar aqui. I have to London. Então, quando a gente tira o verbo, e por consequência a gente tem que tirar o to para manter a concordância, o sentido da frase, tá bom? A gente vai substituir por um verbo regular, tá bom? Qual o verbo regular que eu posso colocar aqui? O verbo visit, por exemplo. Beleza? A boa notícia é que os verbos regulares, eles vão continuar do mesmo jeito que era lá no Simple Past, tá bom? Então, quando você tiver o Present Perfect e usando regular verbs, o que você vai fazer? Vai acrescentar ed ao verbo. Então, I have visited London. Beleza? Então, aqui, o auxiliar, have, auxiliary verb. Main verb, visit. No past participle, ele continua com o ed, tá bom? Todos os verbos regulares no past participle vão apenas ser acrescidos do ed. E o complemento aqui, por último. Essa frase está na afirmativa. E quando você tem a frase na negativa, como você já tem o verbo auxiliar explícito aqui na sua frase na afirmativa, fica muito mais fácil. Porque aí você só precisa fazer o quê? Colocar esse mesmo verbo na negativa. Então você vai colocar o have e vai acrescentar o not. E ele vai se tornar haven't. Posso usar separado? Posso. Da mesma forma das outras, você pode usar junto ou separado. I haven't. E aí, meus queridos, quando você coloca esse verbo aqui,
ele vem exatamente da mesma forma. Lá no Simple Past a gente tinha que mudar ele, porque o verbo auxiliar já estava no passado. Aqui não, aqui ele vai continuar na forma do Past Participle dele, tá bom? Até porque o verbo auxiliar já está aqui. Então se o verbo auxiliar já está aqui e ele está no passado, então ele vai continuar desse mesmo jeito em todos os outros jeitos que a gente escrever. Então, I haven't, o quê? Visited London. E por último, nós vamos ter a interrogativa, tá bom? A interrogativa, você vai colocar o verbo auxiliar lá na frente. Então, have, passou o verbo auxiliar por início, have, repete o resto. I visited London. Short answer, para responder aqui, yes. I have. You know, I haven't. As regras para você colocar esse verbo aqui no Past Participle são as mesmas lá do Simple Past, tá bom? Então, quando você tiver um verbo que já termina em E, você só acrescenta o quê? O D. Quando você tiver um verbo que termina em Y e tem uma consoante antes, você tira o Y e acrescenta I, E, D. Se você tiver um verbo que termina em Y e com uma vogal, você só acrescenta o quê? E, D. Beleza? Só que não acabou ainda. Porque como a gente está falando de Present Perfect, você vai ter uma pequena variação quando a gente falar de terceira pessoa. Igual a gente viu lá no Simple Present, no segundo vídeo da segunda aula. Beleza? Quando você tiver terceira pessoa do singular, esse have vai virar has. Então, se a gente for montar uma frase aqui com a terceira pessoa, por exemplo, he, ao invés de colocar have, eu vou colocar has. É a mesma regra que a gente viu da terceira pessoa do singular do Simple Present, só que agora sendo aplicado ao verbo auxiliar e não ao verbo principal mais. Beleza? Então, he has, e aí você coloca o verbo que você quiser. Então, por exemplo, a gente pode usar o cried. He has cried. Ele chorou muito, a lot. Reparem que eu não falo quando isso aconteceu, tá bom? Eu não falo quando eu visitei Londres, eu não falo quando ele chorou, beleza? Então, mais uma vez, afirmativa. Quando você vem para a negativa, a mesma lógica. Você vai mudar apenas o has. Então, he hasn't, que é o quê? Has, mais not. Repete o verbo ainda no past participle, no passado particípio. Não traz ele para o infinitivo. Mantém ele da mesma forma. Escreve o complemento. Na interrogativa, você começa com o verbo auxiliar, has, joga o sujeito, he, verbo principal, da mesma forma que ele está lá, has he cried a lot. Respondeu?
yes ou no. Yes, he has. You know, he hasn't. O auxiliar ainda contraído de acordo com a terceira pessoa. Beleza, galera? Na próxima aula, no próximo vídeo, eu volto com a regra do irregular verb. Beleza? Até a próxima.